pálida. Seus olhos estavam fechados e ela parecia estar prestes a cair. O único grito de Dolores deixou todos petrificados. O incidente não durou mais de um segundo. Vendo que Dolores cambaleava e caía sem sentidos, José esqueceu-se de tudo. Num piscar de olhos ele já estava ao lado dela, segurando-a. "Desamarrem aquela idiota. E que vá para o inferno!" gritou ele, pegando Dolores nos braços e levando-a até um banco. "Água e gaze!" ordenou ele. José lavou imediatamente a ferida, fez uma bandagem e, do lenço que usava como cinto, fez uma tipoé para o braço ferido de Dolores. Mal terminou aquela operação, Dolores abriu os olhos. Em seus lábios, lia-se desprezo e ódio. Ao empurrar o jovem, ela tentou levantar-se, mas estava fraca e não conseguiu. Naquele instante, Sara, banhada em lágrimas, aproximou-se dela. "Fora daqui, miserável. E esteja em casa antes de chegarmos", disse José. "E você, minha prima, permita-me que eu a coloque na cela. Infelizmente aqui não há palanquim e, se mandar buscá-lo, levará muito tempo. Cavalgaremos devagar e eu a segurarei." Para chegar aos aposentos de Dolores, era preciso passar ao lado do terraço de Dom Fernando. O velho fazendeiro já havia se levantado e estava tomando café. Ao ver um estranho cortejo, ele chamou José. Este teve de parar e ajudar a prima a descer do cavalo. "Dolores, minha querida criança. O que aconteceu?" gritou ele, apavorado, vendo que a jovem subia as escadas cambaleando e ao notar uma bandagem ensanguentada em seu ombro. "Nada, tio. Tive o descuido de proteger perante Dom José minha camareira Sara, que ele havia mandado chicotear. Então, para variar, ele me castigou também por minha inconveniente intromissão. Ele foi grosseiro comigo Ela não terminou sua brincadeira maldosa. Sua cabeça girava e, de fraqueza e emoção, perdeu os sentidos. Dom Fernando lançou ao filho um olhar que Dom José nunca tinha visto em sua vida. "O quê? Você enlouqueceu a tal ponto?" perguntou Dom Fernando, segurando a sobrinha e olhando para o filho com espanto e ira. Este, cuidando de Dolores, tentava se justificar e explicar o acidente. Por fim, a jovem, ainda inconsciente, foi levada ao seu dormitório. O hindu foi chamado para fazer companhia à condessa. Este caso, evidentemente, não podia favorecer o relacionamento entre os jovens e deu muito desgosto a Dom Fernando. Por 2 semanas Dolores não abandonou seus aposentos até que, completamente curada, apareceu na hora do almoço. Então, a vida tomou seu rumo habitual. Porém, mais do que nunca ela demonstrava frieza e altivez para com o primo, mal escondendo sua hostilidade. Havia 2 causas para aquele comportamento. A primeira era a carta de seu pai, na qual este descrevia uma série de aborrecimentos e dificuldades financeiras que lhe arranjava o banqueiro rejeitado que, no desejo de se vingar, uniu contra ele todos os agiotas. A segunda era a iniciativa de Dom Fernando que com um correr de pena poderia pôr fim àquela desonra e miséria que poderia ter lhes ajudado há muito tempo, mas que continuava se prorrogando por causa de seu filho. Tal impasse enchia de raiva o coração da jovem mulher por José. Assim, passaram-se 10 dias. Atormentado por cólera, pelo ciúme e por sua paixão secreta, José ora procurava se encontrar com a prima, ora evitava. Num dia, pouco antes do almoço, ele entrou na sala de visitas e Dolores estava lá sentada num sofá, brincando com seu macaquinho de estimação. A jovem respondeu ao cumprimento do primo com um aceno de cabeça. Quase em seguida, levantou-se e saiu. José, mal contendo sua raiva e amargura, caiu na poltrona que estava perto da janela e tentou ler. Estava tão absorto em seus pensamentos que não apenas se esqueceu do livro aberto em suas mãos, como não viu, nem ouviu Dolores retornar à sala. De repente, um grito rouco da jovem trouxe-o de volta à realidade. Ele virou-se rapidamente e ficou imóvel, como se estivesse paralisado. O sangue subiu-lhe à cabeça com tanta rapidez que sua vista escureceu. Não se sabe se José tinha perdido a carteira ou se o macaco a retirara de seu bolso. O fato é que o maldito animal estava sentado no sofá com uma carteira no colo e segurava nas patas uma carta como se estivesse lendo-a, imitando José. Era a fatal carta de Dolores. Pálida, a jovem olhava para o macaco. Depois,
Com um gesto rápido, arrancou a carta do bicho. Ao correr a vista pelo papel e tremendo de corpo inteiro, ela virou-se ao imóvel e emudecido José. Eu não estava enganada, disse ela, fulminando o primo com um olhar desdenhoso. Só um bruto enriquecido pode cometer um ato desses, digno de um lacaio. José ergueu-se como um boneco de mola. O tom e olhar da moça produziram nele o efeito de uma bofetada. Irritadiço, arrogante, acostumado à adoração de todos, excedendo-se na raiva, que apagara sua razão, ele não se lembrou que a culpa era só dele. Com o rosto ardente, avançou para a prima. Está esquecendo do conteúdo dessa maldita carta que caiu em minhas mãos por acaso? Perguntou ele com voz rouca. A zombaria e opinião muito lisonjeira que você revelou provam sua gratidão à família que o acolheu. Gratidão? Repetiu Dolores com uma expressão indescritível. Não tenho nenhum motivo para ter esse sentimento por você. A resposta é muito cômoda. Não menos genial é seu plano de me isolar no nosso trato. Sabe muito bem do que estou falando. Mas, permita-me aproveitar a ocasião e tirá-la do equívoco. Enquanto eu viver, não conseguirá conquistar meu pai e não receberá dele o dinheiro que o conde de Monos precisa. Não fomos nós quem os procurou em Toledo. Foram vocês quem se dirigiram a nós pedindo ajuda. Eu não consenti esse trato familiar com a condição de nosso casamento para ser brinquedo de seus caprichos e sofrer com sua revolta e seu orgulho. Portanto, tenha cuidado, condessa, e tente não me ofender demais, pois pode acontecer que eu me recuse a me casar com uma mulher atrevida, cujo dote eu mesmo devo pagar. Cego pela fúria, José entregou-se ao desabafo. A palidez de Dolores, encostada na mesa mal se apoiando, fê-lo voltar a si. Lamentando suas palavras impensadas, ele correu para amparar a moça, mas Dolores deu um passo atrás, como se encarasse uma cobra. Tem razão, Dom José. Realmente nos dirigimos a vocês ao esquecer quem são e recebemos o que merecemos. Reconheço minha gratidão por todos os favores com que me cercaram. Você me golpeou e agora me liberta também como a uma escrava, que pode ser vendida ou comprada à vontade. Deus me livre de esperar por novas provas de sua magnanimidade e me sujeitar à sua recusa nesse acordo familiar. Eu mesma me recuso a ele e à sua hospitalidade também. No primeiro navio eu deixo Cuba. A voz de Dolores tornou-se firme e a palidez trocou-se por uma face corada. José ficou calado. Ele não esperava um resultado daqueles e a ideia da partida da jovem atingiu diretamente no coração. No entanto, ele preferiria morrer a reconhecer sua fraqueza. Naquele momento crítico, ouviram-se os passos pesados de Dom Fernando e o velho entrou, apoiando-se na bengala. Bastava olhar para o rosto dos jovens para entender que entre eles houvera uma tempestade. O que aconteceu? O que há com você, Dolores? Por que está tão agitado, José? Perguntou Dom Fernando, inquieto. Nada de importante, tio. Dom José apenas declarou-me que nunca permitirá que eu ganhe a simpatia do senhor para lhe arrancar a ajuda necessária a meu pai. Cansada de tantas ofensas, deixo imediatamente sua casa e mudo-me para de Dona Ana, onde estarei até a partida do primeiro navio, que me levará à Espanha. Dom Fernando sentou-se na cadeira, tremendo de corpo inteiro. Ele ansiava casar José com sua sobrinha. Além do mais, tinha a certeza que seu filho estava loucamente apaixonado por ela e receava que sua estranha teimosia lhe custasse a felicidade de toda uma vida. Acalme-se, Dolores, e conte-me o que aconteceu. Não posso permitir que você mantenha sua decisão tão precipitada sem antes analisá-la a fundo, porque você foi-me confiada por Pedro. E você, José, saia. Deixe-nos a sós. Docilmente, José obedeceu. Ele sabia que o assunto estava em boas mãos e suspirou aliviado. Dom Fernando, com ternura, tentou dissuadir Dolores e suplicou-lhe que não o abandonasse. Após uma longa resistência, a jovem acabou cedendo e prometeu ficar. Apesar do ódio ao primo, ela tinha medo de perder a última possibilidade de salvar seus próximos. Ciente de que sua ausência era o melhor meio de fazer esquecer o escândalo, José declarou que na manhã seguinte visitaria as plantações e as minas distantes, onde passaria alguns dias, porque era preciso fazer alguns reparos sérios por lá. Dias depois, o fazendeiro vizinho, Dom Oliveiro, deu um grande baile. Martinez e Dolores foram à festa.
Mas, para sua enorme surpresa, a jovem encontrou entre os convidados Alfonso de Vasconcelos, que aproximou-se dela e logo já estavam sentados juntos, conversando. Ele está mais bonito ainda, pensava Dolores, que nunca o havia visto num rico traje de gala. De repente, um desgosto tomou conta dela. Para que ele veio? Não seria para ser admirado pelas mulheres, cujos olhos não desgrudam dele? Como se confirmando aquele pensamento, Vasconcelos, após alguns minutos, levantou-se, fez-lhe reverência e misturou-se às pessoas. Depois de ter dançado com muitas damas, Vasconcelos chegou a Dolores e convidou-a para o próximo minueto, mas ela se recusou, alegando que já tinha sido convidada. Para deixá-lo bem irritado, foi dançar o minueto com José. O ciúme havia perturbado tanto que ela mal se controlava e resolveu isolar-se num dos gabinetes em volta da sala, cheio de flores e de folhagens. Acabava de sentar-se, abanando a face ardente, e ouviu por trás das plantas a voz de Vasconcelos. Que pensamentos ruins, Dolores, emocionam sua alma. Será que se esqueceu de minha promessa? Por acaso, posso me comportar de outra maneira na sociedade, sem provocar a atenção geral? E, por isso, está tão zangada que nem quer dançar comigo? A raiva de Dolores passou em seguida. Onde você está? Não estou vendo você. Venha, vamos dançar. Disse ela, levantando-se e voltou para a sala. Minutos depois, Vasconcelos apareceu e ofereceu-lhe a mão. Durante a dança, ele perguntou em voz baixa. E, então, como é seu relacionamento com José? Espera ter uma vida mais ou menos tolerável. Todas as emoções daquela noite deixaram Dolores muito nervosa. Com aquela pergunta, grande aflição e amargura se apoderaram de tal maneira da jovem que ela mal segurava o pranto. Alfonso percebeu sua terrível emoção e apertou fortemente a mão dela. Pelo amor de Deus, Dolores, acalme-se. Balbuciou ele. Precisamos conversar. Arranjarei nosso encontro de uma maneira ou de outra. 7. Depois da partida de Dolores, reinava no antigo palácio dos Condes de Mornos uma sinistra tristeza. A ausência da jovem encantadora e corajosa formou um vazio que nada podia preencher. A primeira carta de Dolores consolou o velho conde. A recepção cordial de Dom Fernando à sua filha deu uma nova esperança à família. Mas, aquela alegria não durou muito. Uma tempestade que se formava no escuro desabou inesperadamente sobre as cabeças do conde e de seus filhos. O banqueiro Levisone, tão severamente posto para fora do castelo por Dom Ramiro, depois da infeliz tentativa de receber a mão da filha do orgulhoso senhor, não conseguia esquecer aquela ofensa feita. Ele comprava as letras promissórias dos condes de Mornos e as passava para seus patrícios. Choveram aborrecimentos de todo tipo sobre os mornos. Ora recebiam recusa de empréstimo da forma mais grosseira, ora cobranças de dívidas inesperadas que eles não tinham possibilidade alguma de pagar e, por fim, ameaças dos agiotas de vender tudo em leilão, junto com os móveis do palácio. Passaram-se meses e de Cuba não vinha ajuda, nem esperança de salvação próxima. Então, uma enorme impaciência e grande desespero começaram a atormentar o jovem conde, quando, finalmente, recebeu uma carta que deu nova direção aos seus pensamentos e seus planos. A correspondência vinha de Janto. Em poucas palavras, o gerente comunicava o que havia acontecido na fazenda e acrescentava: o negócio que é de seu conhecimento está encaminhado. Já sei onde estão as coisas que lhe são necessárias. Chegando o momento da ação, será fácil tomar posse delas. Dom Fernando está doente. Sua saúde piora tão rapidamente que não teremos de esperar muito por sua morte. A esse respeito, devo lhe dizer, senhor conde, que, na minha opinião, o senhor e seu pai precisam vir a Cuba. Deverão estar aqui para tomar as medidas necessárias e apresentar seus direitos. Poderão viver incógnitos em Havana e aparecerão no momento apropriado. Por favor, senhor conde, comunique-me sua decisão e o dia de sua partida, se resolver seguir meu conselho. Aquela carta deixou Ramiro aceso. Os resultados da arrojada intriga que o desespero fizera surgir em sua cabeça superava todas as expectativas. Por fim, ela lhe traria riqueza, livrá-lo-ia de todos os aborrecimentos e, além disso,
daria a possibilidade de se vingar do desprezível mulato, que caçoava de sua desgraça e se divertia com os tormentos e humilhação de toda sua família. O pai dele insistia no casamento com a moça tão encantadora que fora cortejado humildemente por aristocratas como os duques de Suzá, e aquele filho de uma escrava nem se apressava a contrair um matrimônio tão brilhante. Espere só, cachorro. Quando me tornar dono da fazenda, você me pagará por todos os nossos infortúnios e por cada lágrima de dolores, resmungou ele, apertando os punhos. Ramiro decidiu deixar Toledo logo, porque sua vida na cidade natal havia se tornado odiosa para ele. Achou mais prudente não dizer nada ao pai, aristocrata severo e escrupuloso, sobre o seu acordo com Bartolomeu. Ao vender secretamente tudo o que podia juntando a soma necessária para a viagem, Ramiro aproveitou uma das cenas mais pesadas entre o pai e um agiota e convenceu a ir para Cuba. Muito a contragosto, Dom Pedro concordou com a partida, que mais parecia uma fuga vergonhosa. Tiveram de viajar às escondidas e o amor próprio do orgulhoso conde se ofendia com aquilo. Ramiro tinha preparado tudo. Sem dificuldades, eles chegaram ao porto e entraram num navio. Era uma caravela pesada e velha que, por ironia, chamava-se o Fugitivo. Vamos esperar que não nos persigam agora, apesar disto aqui ser um verdadeiro delato, observou Dom Pedro, ao ler o nome da embarcação. A viagem foi demorada, mas feliz. 2 meses depois, os mornos estavam em Havana e comunicaram sua chegada a Dolores e a Bartolomeu. Logo receberam 2 cartas, uma de Dolores a Dom Pedro, outra de Janto a Ramiro. Um vergonhoso amargor pela fuga dos parentes de Toledo e por sua situação desesperadora transparecia em cada palavra de Dolores. A jovem enviou algumas joias e comunicou que Dom Fernando, a pedido dela, ordenou a Janto que lhes mandasse dinheiro e os convidasse para ir à fazenda, mas José expressou seu descontentamento tão abertamente que ela aconselhou o pai e os irmãos a não aparecerem e aguardarem até que o destino dela se resolvesse. Isso não iria demorar, porque o tio, cada vez com maior insistência, expressava seu desejo de ver o matrimônio realizado. A carta de Janto também estava acompanhada de dinheiro. O gerente escrevia que Dom José, entregando-o aquela soma, mandava-lhe dar a entender ao tio e aos primos que lhe dariam grande satisfação se não fossem à fazenda. Após o casamento, eles receberiam o combinado e, então, poderiam voltar à Espanha. Lendo aquela insolência, Ramiro tremia de cólera, mas a continuação da carta acalmou-o um pouco. Bartolomeu comunicava que Dom Fernando estava muito mal e que sua morte se aproximava. Alguns dias depois, apareceu o próprio Janto para visitá-los. Ele disse a Dom Pedro que seu irmão ficara gravemente doente depois da rebelião nas Minas, o que por pouco não custou a vida de José. O gerente acrescentou que não podia entender por que o velho, apesar de seu louco amor pelo filho, não pensava em garantir seu futuro com testamento e uma adoção. Sendo filho de uma escrava não libertada, José continuaria sendo escravo, se Dom Fernando morresse sem legalizar a situação dele. Se o orgulho nato de um homem branco ou algum outro motivo impede Dom Fernando de fazer isso, eu não sei. Mas, se ele morrer sem deixar os documentos necessários, posso apenas cumprimentar Vossa Excelência. Sorrindo, Bartolomeu fez reverência aos condes. É pouco provável. Meu irmão não deixaria seu xodó em nosso poder sem garantir seu futuro, observou o velho conde. Na verdade, fui incumbido de avisar o juiz e o tabelião que estejam prontos para vir até a fazenda à primeira chamada, mas Dom Fernando está protelando demais, respondeu o gerente, dando de ombros. Depois, numa conversa secreta com Ramiro, Janto disse-lhe que sabia onde estavam os documentos e que já havia tomado todas as providências para liquidá-los na hora certa. 8. Dolores e José continuavam evitando um ao outro. Porém, a briga não diminuiu a paixão de José, mas inflamou-a ainda mais. Seu orgulho e a teimosia davam-lhe forças de esconder seus sentimentos na presença de Dolores. Quando ficava só eles vinham à tona com força maior. O jovem rondava seus aposentos, espiava Dolores sem ela perceber e deliciava-se de longe com sua beleza, vendo-a se balançar na rede ou brincar com alguma criança negra. José não notava o sinistro ciúme de Gilda. Aquela megera entendia que escapava dele um jovem e rico amante e sentia por Dolores um ódio tão profundo que decidira envenená-la. Um dia,
Depois do almoço, Dolores voltou ao quarto terrivelmente pálida e cansada. Ao ler um pouco, deitou-se e tocou a campainha para chamar Sara. Traga-me algum refresco. Tenho muita sede, estou queimando por dentro. A camareira correu para cumprir a ordem. O aspecto fraco da jovem, as olheiras enormes, a preocuparam muito. Quando voltou com um copo de limonada gelada numa pequena bandeja, viu com pavor sua senhora pular da cama e correr até a janela. Ah! Preciso de ar. Estou me sufocando. Dolores queria arrancar a cortina, mas sentiu tontura e caiu de joelhos perto da janela. Parecia estar morta. Seus olhos abertos ficaram parados, o rosto e as mãos cobriram-se de manchas negras e em seus lábios apareceu uma espuma esverdeada. Sara gritou por socorro. Por sorte, o hindu estava por perto e apressou-se em socorrer a desfalecida. Ele diagnosticou envenenamento e deu-lhe um antídoto, graças ao qual Dolores foi salva. José entendeu que tinha sido obra de Gilda. No começo, quis enforcá-la, mas Janto implorou para que lhe a deixasse viver. Então, José, com suas próprias mãos, açoitou a canalha. A mulata suportou o castigo com ar de vítima e continuou insistindo em sua inocência. Provavelmente, Dona Dolores comeu algumas frutas venenosas e eu, mulher inocente e indefesa, devo pagar por sua imprudência. Dizia ela. Depois, começou a lamentar a cegueira de José, que tratava com tanta grosseria a pessoa profundamente fiel a ele por causa da mulher que não dava valor algum à bondade dele e cujo coração pertencia a outro. Aquelas alusões surtiram enorme efeito. Sem reparar nos cáusticos olhares da megera, o jovem objetou, furioso. Cale-se, serpente. O que pode saber dos sentimentos de Dona Dolores? Mais do que o senhor pensa. Se, em lugar de procurar brigas com o coitado do Oliveiro, vigiasse melhor sua futura esposa, notaria certamente que ela está apaixonada pelo bonitão Vasconcelos. Vendo a fúria e a surpresa de José, ela lhe contou tudo o que soube por Bartolomeu sobre o amor dos jovens e a conversa deles durante a tempestade no navio. Aquelas revelações provocaram uma verdadeira revolta na alma de José. Há muito tempo, seu amor próprio ferido soprava-lhe que a causa da indiferença de Dolores era o amor a outro homem. Neste ínterim, Dom Fernando estava se apagando. Um dia, seu estado agravou-se bruscamente e ele sentiu-se tão mal que pediu a José que mandasse buscar o padre para lhe dar a extrema-unção. O jovem, em seguida, mandou ao abade Linier um mensageiro. Este voltou comunicando que o abade havia sido chamado a outra fazenda e quando voltasse seria avisado que estavam esperando por ele na fazenda de Martinez. Foi uma noite difícil. Exausta, Dolores foi ao seu quarto para descansar um pouco. José ficou sozinho com o doente, que estava tendo um sono pesado. Acotovelando-se sobre a escrivaninha, o jovem entregou-se aos seus tristes e revoltosos pensamentos. De repente, Dom Fernando abriu os olhos. Com tristeza, olhou para o rosto sombrio do filho e tocou sua mão. José, para que faz sua própria infelicidade? Você ama Dolores, não negue isso, acrescentou ele, vendo o jovem estremecer e balançar a cabeça. A mim você não engana. Para que mentir? Vejo que está sendo consumido pela paixão. Por que não se case e põe fim a essa falsa e insuportável situação? Porque Dolores ama outro. Por mim sente apenas ódio e desdém, disse José com amargura. O doente suspirou. Se assim, é lamentável. Mas, será que é verdade? Em todo caso, suas deduções são injustas. Dolores, essa criança pura e orgulhosa, não trairá nunca seu dever e não o difamará com a infidelidade. Quando se casarem, nenhum mal-entendido injustificado irá separar vocês. Case-se enquanto estou vivo. Um pressentimento me diz que tudo acabará mal se continuar protelando. Mas, se vocês se casarem enquanto estou vivo, morrerei tranquilo. Por um momento, a paixão e o orgulho lutaram na alma do jovem, mas o amor finalmente triunfou. Está bem, papai. Sua vontade é sagrada para mim e corresponde ao desejo de meu coração. Amanhã de manhã falarei com Dolores e marcaremos o dia de nosso casamento. Depois, ao discutir com o pai todos os detalhes, o jovem, com impaciência, ficou esperando o dia nascer para conversar com a prima.
Dolores sabia que mais cedo ou mais tarde teria de se casar com aquele homem odioso para ela. Os assuntos do pai exigiam aquele sacrifício, então, aceitou a proposta de José. Sua honestidade lembrou à sua consciência que ela tinha mau conceito do rapaz e provavelmente por isso José tivesse raiva dela, que não o amava. Uma palavra calorosa naquele momento poderia ser a salvação para os dois, além de aliviar sua vida conjugal, já que deveriam se unir pelos laços do matrimônio. Todos aqueles pensamentos, que duraram poucos segundos, provocaram na alma da jovem uma reação inesperada. Dom José, disse ela, dirigindo a ele um olhar luminoso, confesse-me, diga-me francamente, de todo o coração, se me ama. Acredite que quero essa confissão não por vaidade, mas preciso dela como uma base, na qual possa construir minha vida e dar a ela uma finalidade, fazer sua felicidade e aliviar o destino dos pobres negros. É verdade que meu coração está morto. Mas, ofereço-lhe minha amizade por toda a vida. Aquele olhar caloroso e bondoso e aquela voz acariciante fizeram o coração de José bater forte. O amor fez-lhe esquecer-se de tudo e os lábios já iam se abrir para pronunciar: amo você mais que minha vida. Dê-me, pelo menos, um pouco de amor, quando, de repente, a última frase de Dolores estragou tudo. Seu coração morreu para José, é claro, mas batia por Vasconcelos. Para ele restava apenas a amizade, que ela lhe jogava como esmola. Agradeço, bela prima, sua magnanimidade, respondeu ele com um sorriso irônico. Amizade é o mínimo que uma mulher pode dar a seu marido, enquanto eu coloco a seus pés tudo o que posso lhe dar, minha admiração pela sua incomparável beleza. O tom foi gentil, mas o olhar cínico e insolente revoltou Dolores. Aquela resposta ao seu franco e nobre apelo pareceu-lhe duplamente ofensiva. Num segundo seu rosto mudou e o olhar flamejante e severo que lançou a José, fez-la lamentar por ter ofendido-a. Ele inclinou-se e quis pegar a mão dela, mas Dolores levantou-se e recuou. Concordo com o senhor, Dom José. Que seja feita a vontade do tio e que ele veja antes de morrer a realização do acordo pelo qual vocês se ligam à família de Mornos. Estarei pronta na hora que o senhor quiser marcar. Apenas quero que, antes da cerimônia matrimonial, seja-me entregue o capital combinado. Espero que ache justa essa minha vontade. Sem dúvida. Respondeu José, também levantando-se. Os papéis, no valor de 500 mil reais, serão entregues por meu pai. Por enquanto, ele lhe manda isto aqui. José tirou do bolso 2 documentos dobrados e os entregou à jovem. São as cartas de alforria, disse Pione e Sara. Há tempos você queria tê-los, mas ficaram prontos apenas ontem à noite. Os noivos se despediram trocando reverências frias. Descontente consigo mesmo e com tudo, José foi para os seus aposentos com o coração pesado. Na alameda que levava ao seu terraço, ele encontrou Bartolomeu conversando com Carla Sarma. O hindu estava triste e o gerente preocupado e aflito. Juntando-se a eles, José disse a Janto que iria se casar naquele mesmo dia e deu-lhe algumas ordens referentes à cerimônia. O abade Linier chegou bem mais tarde que o previsto e, em seguida, começou a unção do moribundo. Ao receber a extrema-unção, Dom Fernando ficou tão fraco que todos pensaram que seria seu fim. Mas, ele melhorou e sussurrou: que comecem logo a cerimônia. No quarto do doente, improvisaram rapidamente um altar. Depois, José foi buscar a noiva. Dolores estava lívida, mas com ar tranquilo e decidido. Com aflição, o moribundo olhava ora para o filho, ora para a sobrinha. Seus lábios tremiam, mostrando seu nervosismo. José levou Dolores à mesa, na qual estava o registro do casamento, preparado às pressas. A jovem não fez nenhuma objeção. Com indiferença e frieza ela escreveu seu nome abaixo do nome de José. Dom Bartolomeu e um dos velhos gerentes assinaram o documento como testemunhas. Janta entregou à jovem uma pasta com a soma combinada. Depois, os noivos aproximaram-se do altar. Os dois estavam sombrios e visivelmente emocionados. Ao término da cerimônia, José se dirigiu com a noiva até o pai. Este, com lágrimas de alegria, deu-lhe sua bênção. Quando eles se levantaram, José atraiu Dolores para si, querendo beijá-la, mas ela recuou. Com um olhar frio e hostil, ela disse severamente: para que essa comédia?
José não respondeu e sentou-se à cabeceira de Dom Fernando. O doente, cansado daquela agitação, fechou os olhos e mergulhou num profundo sono. Junto ao moribundo ficaram também Bartolomeu, Dolores e Sara. O abade retirou-se, alegando ter um assunto inadiável. Mais de uma hora se passou em absoluto silêncio, rompido apenas pela respiração rouca e entrecortada do doente. Subitamente, Dom Fernando levantou-se. Com um olhar imóvel para o espaço, ele exclamou: "Vá buscar, José. Vá buscar, enquanto estou vivo. Ali, ali. Oh, minha infeliz criança, salve-se." "O que quer dizer, pai?" perguntou José, apoiando o moribundo, que caiu para trás, sem forças. Naquele momento, Dom Bartolomeu chegou correndo até a cama, gritando com voz dilacerante: "Ele está morrendo. Chamem-do. Depressa. Depressa. Eles estão chegando. Oh, meu filho!" sussurrou Dom Fernando. O corpo dele estremeceu, ele suspirou pesado e estirou-se. Tudo estava terminado. Instalou-se um silêncio solene no ambiente. Depois, Dom José, com a mão trêmula, fechou os olhos do pai e Sara cobriu seu corpo. Janto, nesse meio tempo, respirava pesado e enxugava o suor abundante de seu rosto. Estava tão agitado que não podia ficar parado, mal ouvia o jovem fazendeiro e lhe respondia fora de propósito. Ao tomar alguns copos de vinho, disse que sentia-se mal por causa do calor e da emoção. Estranhando, José deixou ir e trancou-se no quarto do pai. Uma grande inquietude e uma tristeza profunda oprimiam o jovem. Ao tirar a coberta, ele inclinou-se sobre o corpo e olhou longamente para o homem que a vida toda pensou apenas em fazê-lo feliz e satisfazer todos os seus desejos e caprichos. Agora, ele estava sozinho no mundo. A única criatura que o amava sem interesse havia morrido. Um sentimento de solidão terrível tomou conta de José e ele, com um gemido abafado, apertou seus lábios contra a mão fria do pai. Depois, sentou-se sem forças na cadeira, fechou o rosto com as mãos e por suas faces correram lágrimas quentes. Quando José saiu do quarto, pesaroso pela perda do pai que ele amava tão sinceramente, encontrou Sara. Seu rosto estava banhado em lágrimas. Ao ver o fazendeiro, ela correu a ele, gritando com voz entrecortada: "Graças a Deus! Ainda bem que o senhor chegou, Dom José. Rezava a Deus para que trouxesse o senhor aqui. É que a senhora estava tão esquisita." "Esquisita como? O que está dizendo?" perguntou o jovem, empalidecendo. Ela distribuiu todas as suas coisas e mandou entregar este bilhete ao senhor. Com aquelas palavras, Sara entregou-lhe o papel. José arrancou-o das mãos da camareira. Mal olhou para ele, deu um grito e correu para o dormitório como louco. A última conversa com José deixou Dolores com uma impressão muito ruim. Quando lhe disse que amava nela apenas a mulher bonita, tamanha ira e ânsia por vingança tomaram conta do jovem e, num instante, surgiu e amadureceu em sua mente uma decisão ousada. Foi aquela decisão que lhe devolveu a calma. Pensando nisso, ela foi para o seu quarto e começou a andar de um lado para outro febrilmente. Sim. Ela castigaria aquele insolente que se atrevia a ofendê-la e igualá-la a uma amante. Ela se vingaria dele, castigando sua avareza e frustrando todos os seus desejos. Um dia seu pai lhe disse: "Morreremos todos juntos." E ela respondeu, na ocasião: "Para que todos? Basta sacrificar uma vida e, se for preciso, pode ter certeza, pai, que eu saberei morrer." Chegara o momento de realizar aquela orgulhosa decisão. Ela queria e precisava salvar os seus, mas sua honra feminina não lhe permitia viver com José. Afinal, o que ela estava perdendo? Uma existência sem amor nem esperança. Uma vida com a ferida sempre aberta, a lembrança de Vasconcelos. Ao pensar que naquele mesmo dia deveria esquecer Alfonso para sempre, pertencer a José e suportar a presença daquele homem odioso, uma dor tão terrível apertou o coração de Dolores que até o suicídio lhe pareceu uma libertação. A partir de então, começou a agir resolutamente. Escreveu cartas de despedida ao pai e ao irmão, entregou a Cepió na pasta com o dinheiro para que ele a levasse ao conde de Monos e, a José, deixou o seguinte bilhete: "Seu egoísmo e sua crueldade, que não reservaram para mim um lugar decente em seu coração nem nesta casa,
Mandam-me embora daqui. Morro deixando-lhe aquilo que você comprou e o que queria possuir, meu corpo, e apenas o corpo. Você desprezou minha alma e, hoje de manhã, recusou tudo aquilo que ela poderia lhe dar. Por isso, eu a levo comigo. Espero que, ao me ver morta, seu coração cruel esteja livre de qualquer lamentação e remorso. Aliás, resta-lhe aquilo que ama mais do que tudo no mundo, o orgulho, o egoísmo e o ouro. Dolores de Mornos. Depois de dobrar a carta, ela a deixou num lugar visível, passou um olhar meio triste, meio irônico, pelo quarto que um dia viu por acaso. Nada havia sido mudado ali, pois não houve tempo para grandes preparativos. Fora colocada apenas mais uma penteadeira coberta com rendas e, na larga cama, uma colcha branca de seda e novas almofadas. Nestas almofadas descansará apenas meu cadáver, pensou ela, aproximando-se da penteadeira de José. Ao ver um estojo, ela abriu-o. Nele, como esperava, estavam as navalhas. Era isso que ela precisava, porque resolvera cortar as veias, tendo lido em algum lugar que era a morte mais fácil. Deveria apressar-se, pois se José passasse por aquela porta estaria perdida. Mas, no momento crítico, a coragem a abandonou. As forças vitais de seu jovem corpo revoltavam-se contra a destruição. O medo do desconhecido e do sofrimento físico apoderou-se da jovem. Lívida, Dolores fechou os olhos e recostou a cabeça na poltrona. Sentia vergonha de si mesma. Em vão, ela tentava recuperar a coragem. Mas, naquele instante, parecia que estava ouvindo passos masculinos no quarto ao lado. Ela ergueu-se, como se levasse um choque e, com súbita decisão, passou a navalha por ambos os pulsos. Foi um alarme falso. José não apareceu. Excitada, Dolores quase não sentiu dor. Com uma sensação estranha ela olhava para os 2 fios de sangue que escorriam de seus pulsos, tingindo as flores e as rendas de seu vestido. A dor acalmou-se. Sentiu apenas uma terrível fraqueza. Seus ouvidos começaram a zunir e seus olhos fecharam-se com uma nuvem escura. Ela queria orar pela última vez, mas sua mente estava confusa. A voz de alguém, que chegou ao seu ouvido como uma trovoada longínqua, por um instante, tirou-a do torpor. Como que através de uma neblina, ela viu o rosto de José, inclinado sobre ela, mas não entendeu suas palavras. Quase em seguida, tudo sumiu e sentiu como se estivesse voando sobre um abismo negro. Dolores perdeu os sentidos. 9. A carta de Dolores passada por Sara teve o efeito de um golpe de marreta em José. Nunca lhe havia passado pela cabeça que a jovem poderia atentar contra a própria vida. Acusando-se amargamente por ter demorado tanto para socorrer a esposa, José correu para o dormitório. Ao ver Dolores toda ensanguentada quase perdeu a razão. Ele a chacoalhava, chamava pelos nomes mais carinhosos e tentava trazê-lo a si. Os gritos dilacerantes de Sara, que entrou atrás dele no quarto, devolveram a José a presença de espírito. Jogando-se sobre a cama, ele arrancou o lençol, cortou e amarrou fortemente os pulsos de Dolores. Colocando-a na cama, gritou alto: "Chamem Cacla Sarma." Os prantos e lamentações de Sara atraíram outros criados e, junto com eles, Bartolomeu. Este, ao ver o corpo imóvel de Dolores, começou a arrancar os cabelos. "Ela morreu. Morreu", repetia ele. Minutos depois, chegou o hindu conduzido pelos negros, pois caminhava muito devagar. Por ordem dele, todos saíram do quarto, exceto José e Sara. Então, tiraram a roupa manchada de Dolores. Cacla Sarma inclinou-se sobre ela e pingou em sua boca gotas de um fortificante. "Ela vai viver?" perguntou José, que ajudava Sara a limpar o sangue das compridas tranças de Dolores. Ele estava quase tão pálido quanto a moça e por todo o seu corpo passava um tremor nervoso. "Nesse exato momento não posso dizer nada. Ela perdeu muito sangue", respondeu o hindu. "Dê-lhe um remédio forte que vai causar um delírio. Amanhã verei se há possibilidade de salvá-la. A cada hora é preciso dar-lhe 5 gotas de um medicamento que enviarei. De madrugada é que vou ver que efeito ele produziu. Agora, não posso fazer mais nada." José, abatido, sentou-se na cabeceira de sua mulher. Ao pé da cama, num banquinho, sentou-se Sara. Novamente um terrível sentimento de solidão apoderou-se dele.
Com amargor pensava na triste noite de núpcias que lhe preparara o destino, a morte do pai, a mulher morrendo e nenhum amigo verdadeiro para ajudá-lo nem apoiá-lo. Naquele instante, uma cabeça peluda encostou em sua mão e tirou de seus pensamentos. Era Rex. Vindo do quarto ao lado, fitava José com seus olhos verdes. Eis o amigo do qual me esqueci, pensou José, acariciando o tigre, deitado tranquilamente em seus pés. Subitamente, Dolores mexeu-se e abriu os olhos. Seu rosto tinha manchas vermelhas e seus olhos brilhavam febrilmente. Ela não reconheceu José que, timidamente, inclinou-se sobre ela. Tomando-o por Vasconcelos, a jovem murmurou com um sorriso alegre: Alfonso, querido. Apenas um rubor escuro delatou a emoção do fazendeiro, causada por aquelas palavras. Mordendo os lábios, José apoiava Dolores e dava-lhe o remédio prescrito. Passaram-se cerca de 2 horas. Dolores estava num sono profundo, que parecia um desmaio. Sara acomodou-se num outro canto do dormitório. Terrivelmente cansado, José recostou a cabeça na almofada e fechou os olhos. De repente, o rugido de Rex fez-lhe estremecer. José levantou-se com espanto e viu um jovem desconhecido à porta do quarto. O visitante inesperado examinava o quarto com um olhar sombrio, cheio de ódio. Ao ver na cama a roupa ensanguentada, o homem jogou-se a Dolores. Ah! Canalha! Você a matou! Gritou ele. Rex rugiu e pulou. Ele era muito apegado à jovem e a seguia por toda parte. Percebendo o perigo por parte de um desconhecido, correu para a cama querendo defender Dolores. Mas, o jovem senhor, com a rapidez de um relâmpago, tirou da cintura uma pistola e atirou rápido na cabeça da fera. O tigre, então, caiu morto no chão. Indignado com aquela atitude atrevida do desconhecido e totalmente fora de si, José pulou da cadeira e correu furioso para cima dele. Quem é você? Como ousa entrar aqui e ir agindo como bem deseja? Gritou ele. Fora criatura insolente. Como se atreve, bandido? Um sorriso altivo e irônico deslizou pelos lábios do jovem desconhecido. Sou Ramiro de Mornos. Eu é que tenho o direito de lhe perguntar o que significa o estado em que minha irmã se encontra e essa roupa toda ensanguentada. Mas agora chega de tanta conversa e siga-me imediatamente. No gabinete de seu pai as autoridades estão o aguardando para resolver um assunto muito sério e da maior urgência. Enfurecido e descontente com aquela invasão, José achou melhor se desfazer logo daquela visita intempestiva e indesejada que chegara para entristecê-lo ainda mais, matando num repente o único companheiro que lhe restava. No dia anterior, Dom Pedro e seus filhos estavam sentados à mesa no jardim de uma pequena casa em Havana com uma garrafa de vinho velho. De repente, apareceu um negro a cavalo e bateu no portão. O corpo do cavalo estava todo coberto de espuma. Era um mensageiro enviado pela manhã por Bartolomeu Janto, trazendo uma carta a Dom Pedro. O gerente escrevia: Meu senhor, venha sem perder tempo. Seu irmão está agonizando e não passará de hoje. Ele não fez o testamento. Tragam consigo autoridades para constatar o falecimento de Dom Fernando e confirmar seus direitos à herança. Outro bilhete fora endereçado a Ramiro e continha apenas as seguintes palavras: Está tudo arranjado. Mas, isso foi o suficiente para deixar o jovem conde elétrico. Rápido e enérgico, ele reuniu todas as pessoas necessárias. 1h30 depois, todos cavalgavam pelo caminho até a fazenda dos Martinez. Eram quase 7 horas da manhã quando o conde de Mornos, um juiz, um tabelião e um advogado chegaram à fazenda. Desmontando dos cavalos, eles perceberam a agitação que reinava entre os numerosos escravos e, evidentemente, atribuíram o movimento à morte de Dom Fernando. Mas, pode-se imaginar o terror e o desespero de Dom Pedro, quando o pálido e aflito Bartolomeu, que chegou correndo para recebê-los, comunicou em voz baixa ao conde que Dolores, no dia anterior, casara-se inesperadamente com José. É claro que esse matrimônio fica inválido se o jovem não apresentar o documento legal sobre sua adoção, acrescentou o gerente. Infelizmente, Dona Dolores levou isso muito a sério e tentou tirar a própria vida. Mas, ela não morreu? Quero vê-la! Gritou o conde louco de desespero. Não fale nada sobre o casamento, senhor.
Na fazenda corre o boato de que ele não foi realizado. Assim é melhor. Mas, permita-me levá-lo ao gabinete do falecido. Logo que a situação dos senhores e a de Dom José for esclarecida, levarei o senhor à condessa que, no momento, está dormindo, como me disse o médico. Embora estivesse profundamente emocionado, Dom Pedro entendeu que o gerente tinha razão. Sem objeção alguma, deixou que seus acompanhantes e ele fossem conduzidos ao gabinete do falecido irmão. Ramiro pediu a Gento que mandasse alguém levá-lo ao quarto da irmã. A ordem de Bartolomeu, Scipione conduziu o jovem conde até os aposentos de José. Pálido, com os lábios apertados, cheio de ódio e amargura, Dom Pedro andava pelo gabinete. Por isso, quando a porta se abriu e José entrou, acompanhado por Ramiro, o coração do velho senhor encheu-se de tanta cólera e ódio, que apagaram-se toda a sua magnanimidade fidalga, condescendência e senso de justiça. O jovem fazendeiro olhou para as visitas indesejadas fria e hostilmente. Depois, fez uma leve reverência. Para sua grande surpresa, ela foi respondida apenas pelo juiz, que José conhecia de vista, e pelo advogado. Já os mornos pareciam não tê-lo notado. Dom Pedro continuava a andar pelo quarto e Ramiro, em meio tom, conversava com Bartolomeu que, muito nervoso, procurava não olhar para o lado de José. Essa insolência fez José explodir. Ele abriu a boca para fazer uma observação não muito gentil, mas o juiz adiantou-se. Senhor, a morte de Dom Fernando impõe a obrigação de lhe perguntar se tem o testamento de seu pai e o documento legal sobre sua adoção. Caso os tenha, apresente-os ou indique onde se encontram. Os documentos dos quais fala estão aqui no bureau de meu pai e eu lhes entregarei agora. Mas, acho que o senhor juiz poderia esperar e revogar essa exigência até que o corpo de Dom Fernando seja sepultado. Confesso que me é estranha essa pressa de vossa parte, contestou. José tirou a chave do bolso, sentou-se ao bureau e abriu uma gaveta secreta. De repente, ele empalideceu e febrilmente começou a revirar os papéis. Infelizmente em vão. Um volumoso pacote selado havia desaparecido sem deixar vestígios. José revirou mais uma vez os papéis e examinou cada canto da gaveta. Ramiro, com o coração palpitante, observava o primo, temendo que ele tirasse de algum esconderijo as duplicatas dos documentos. Mas, o pálido e assustado rosto de José, que tremia de corpo inteiro, convenceu logo de que Bartolomeu havia cumprido a missão com maestria, aniquilando os únicos documentos que poderiam livrar o filho do tio de seu ódio e de sua vingança. A cabeça de José girava, sentia-se à beira de um abismo. Dom Bartolomeu, disse ele com voz rouca, você deve saber onde estão esses documentos. Não passou nem um mês desde que você os viu aqui, na minha presença e na presença de meu falecido pai. O gerente deu de ombros e balbuciou algo, mas ninguém conseguiu entender. Senhor juiz, meu pai formalizou minha adoção. Ele me reconheceu como seu filho herdeiro. Por alguma casualidade incompreensível, os papéis sumiram desse bureau. Provavelmente, estão escondidos em algum outro lugar. Em todo caso, deve haver cópias deles. Ele calou-se de repente. Ao encontrar olhares irônicos e desconfiados, sentia um aperto na garganta. Que tabelião testemunhou esses documentos e quem os assinou como testemunhas? Perguntou friamente o juiz. O tabelião chamava-se Dom Pablo Henriquez e as testemunhas foram o velho senhor Gonzalez e o abade Dom Gomes. Todos os três morreram, observou o juiz desdenhosamente. Dom Pedro parou e, medindo José com um olhar cheio de ódio e desdém, disse. Senhor juiz, tenha a bondade de ler o artigo da lei que confirma meus direitos sobre a herança deixada por meu falecido irmão Dom Fernando, caso não haja documentos provando que ele passou seu nome e sua fortuna a seu filho ilegítimo José, nascido da mulata Eva. O juiz pegou um livro que havia trazido consigo e leu o artigo da lei que dizia: filho fora do casamento não legitimado e nascido de escrava não alforriada, não apenas não tem nenhum direito à herança, como torna-se escravo do novo proprietário. Era indescritível o que acontecia naquele instante dentro de infeliz José. As palavras da lei, como um vago zumbido, chegavam até seus ouvidos. Ele conhecia perfeitamente aquele artigo, mas nunca pensou que poderia ser aplicado a ele.
Estava perfeitamente consciente apenas de que estava sendo privado de todos os direitos humanos, que tiravam-lhe tudo e que o homem que tanto amou e deu-lhe tudo, profetizou a aproximação dos inimigos, apressados em acabar com ele. De repente, teve um tremendo acesso de fúria contra os ladrões que armaram contra ele aquele terrível complô. Não encontro os documentos, é verdade. E eu não consigo imaginar de que maneira conseguiram roubá-los. Gritou ele, espumando. Mas os documentos existem e aparecerão. Até lá, provarei a vocês que o dono aqui sou eu. Fora. Ao tirar do cinto um apito de prata, deu um silvo estridente. Só que daquela vez ninguém se apressou em atender sua chamada. Dom Pedro apenas observou com desprezo. Deve-se fazer cópias de documentos tão importantes, precavendo-se contra o roubo. Mas, basta sobre isso. Como único herdeiro de meu irmão, tomo posse de todas as suas propriedades. Quanto ao filho da escrava não alforriada, será escravo como os outros. Que se ponha novamente no lugar que nunca deveria ter deixado. Dom Sebastião, prepare as atas necessárias e o senhor, Dom Bartolomeu, dê ordens a todos os negros da fazenda para se reunirem na praça da aldeia. Irei falar com eles. E mandem também para cá alguns criados, antes que este escravo desaforado, que tanto abusou da fraqueza de meu irmão e que se passava por senhor, tente aprontar alguma coisa. O juiz, o tabelião e o advogado saíram do gabinete. Janto seguiu-os apressado. Contra sua vontade, tinha um sentimento penoso ao ver seu antigo patrão que, pálido e com o rosto transfigurado, privado de nome, fortuna e liberdade, repudiado por todos, convulsivamente agarrava o encosto da cadeira que estava perto dele. Dom Bartolomeu procurava evitar o olhar de sua vítima que, naquele momento, lembrava-lhe de modo estranho o moribundo Dom Fernando. Com ar preocupado, ele correu do gabinete. Quase no mesmo instante, José ergueu-se. Em sua mente perturbada surgiu uma nova ideia. Não era ele marido de Dolores. Com a mão trêmula, ele tirou do bolso a certidão de casamento e entregou ao velho conde. Sou seu genro, Dom Pedro de Mornos. O senhor não vai querer aplicar o artigo da lei, aquele ao marido de sua única filha. Dom Pedro, sem ler, rasgou o papel e jogou os pedaços aos pés do miserável. Este documento teria valor se você fosse filho legitimado de meu irmão e não escravo sem nome nem direitos. Perante a lei, seu matrimônio não tem valor algum, disse ele com desprezo. Mas, ele tem perante Deus. Dolores tornou-se minha esposa por livre e espontânea vontade. Sua tentativa de suicídio prova o quanto sua decisão foi espontânea e o quanto seu amor trouxe-lhe felicidade, observou Ramiro em tom cáustico. A questão entre nós era o dinheiro, não o amor. Vocês mandaram sua filha para cá a fim de que ela conquistasse meu coração ou talvez algo mais importante para vocês, disse José com amargor. Talvez ela mesma, a meiga sobrinha, a quem meu pai adorava e para a qual não tinha segredos, tenha levado do Bureau os documentos que garantiam meus direitos e entregue seu marido legítimo a um destino insólito. O falecido fez tudo para garantir minha felicidade e minha independência. Pobre do meu pai. Ele não sabia que sobre seu leito de morte já pairavam urubus que preparavam, muito habilmente, um golpe. Cachorro desaforado. Como ousa sujar o nome de Dolores com tal suspeita? Exclamou o velho conde, tremendo de raiva. Peguem-no e levem-no à praça da aldeia. Ordenou aos negros que acabavam de chegar e, respeitosamente, esperavam na porta. Eles obedeceram. Ao ver que fora agarrado pelos braços dos mesmos escravos que desde seu nascimento obedeciam suas ordens, José caiu numa verdadeira cólera. Ele se debatia comumente e apenas com grande esforço conseguiram amarrá-lo e levá-lo até a praça. Lá já se reuniam centenas de negros e seus capatazes. Os ajudantes do gerente estavam um pouco afastados. Os olhos de todos dirigiam-se com curiosidade e medo a José, pálido, desgrenhado, com a roupa rasgada. 4 homens fortes o seguravam. Depois de uma curta espera, que a multidão parecia uma eternidade, chegou Dom Pedro acompanhado por seus filhos e por Dom Janto. Em poucas e benévolas palavras, o velho senhor anunciou aos escravos reunidos que agora tinham um novo senhor e prometeu-lhes facilidades e uma vida melhor. As últimas palavras do conde foram respondidas por gritos de alegria.
Aquela multidão com esperança e euforia recebia o pai e os irmãos de Dolores, sua boa e incansável protetora. Nenhum olhar de pena ou condolência foi lançado ao severo e cruel homem que tão impiedosamente exercia sobre ele seu poder. Ele voltava à escravidão, da qual acaso lhe tirara, e isso nada mais era que a justiça. Levem o escravo José. Troquem sua roupa, tranquem-no numa cabana e não tirem os olhos dele, ordenou Ramiro, a quem o pai deu toda a liberdade na gerência das propriedades. Scipione, você será o guarda desse preguiçoso e irá vigiá-lo para que trabalhe na roça como os outros. Há tempos o trabalho deveria fortalecer essas costas, delicadas demais para suportar o cansaço de uma viagem à Europa. Vendo José cair no chão como um corpo sem vida, Ramiro virou a cara com um sorriso sarcástico e dirigiu-se para casa, seguido por Dom Janto. Dom Bartolomeu, venha me ver à noite. Espero que nossa conversa deixe-o satisfeito, acrescentou ele, amigavelmente. Sem sentidos, José foi levado da praça. Enquanto estava inconsciente, colocaram nele roupas de escravo, uma camisa e calças de pano rústico. Depois, jogaram-no em cima da palha. Já era dia quando o infeliz voltou a si. Estava tão acabado moralmente, que nem viu onde se encontrava. Indiferente, sem pensar em nada nem se desesperar, José fechou os olhos. Não ouviu quando a porta se abriu e na cabana entrou Scipione com um chicote na mão. Por um minuto, o negro com ares de suficiência rude ficou olhando para seu antigo senhor, diante do qual tremeu durante tantos anos e que um acontecimento incrível acabou entregando-o em suas mãos. Levanta, seu preguiçoso, e vai para a plantação de cana, gritou Scipione, dando um forte chute nele. José estremeceu e, ao ver seu antigo escravo, ficou furioso. Levantou-se de um pulo para avançar em Scipione, mas este deu um passo atrás, chicoteou e gritou: Ah! Canalha! Ainda se atreve a se revoltar contra seu capataz. Será que esqueceu que seu poder acabou e agora nós aqui somos mais importantes do que você? José parou, petrificado. Em sua camisa surgia uma faixa de sangue e uma terrível dor, sentida por ele pela primeira vez, incapacitou-o de raciocinar e de se movimentar. Scipione aproveitou o momento e chamou os escravos. José foi agarrado e levado à força para a plantação de cana. Lá já estavam Ramiro e Janto. Montado em Balbidil, o cavalo preferido do dono destituído, o jovem conde fazia perguntas sobre o tamanho da plantação de cana-de-açúcar, quando José chegou conduzido, ou melhor, arrastado. Escravo José, disse Ramiro, olhando para ele, vá trabalhar e com seu esmero tente justificar os anos que passou na mordomia. Se for diligente, recompensarei você e talvez o liberte. José levantou a cabeça e os jovens trocaram olhares cheios de ódio. Seu ladrão! Pode me matar, mas não vou trabalhar em minhas próprias terras. O que significa para você um crime a mais? Ramiro sorriu. Scipione, seu subalterno trabalha mais com a língua do que com as mãos. Com ar feroz, Scipione agarrou o jovem infeliz pela gola e, dando-lhe chicotadas, empurrou-o para a multidão de negros. Ao ouvir os gemidos do coitado, Dom Bartolomeu, emocionado, virou-se e começou a conversar com um de seus ajudantes. Neste ínterim, colocaram um facão na mão de José para que ele começasse a cortar a cana. Scipione não largou seu chicote enquanto o infeliz, vencido pela dor física, não se submetesse a severa necessidade e não começasse logo a trabalhar. Quantas vezes, montado em seu fogoso corcel, o altivo José via calmamente os mesmos espetáculos e apenas gritava: façam esse vagabundo se mexer. Agora, quando ele mesmo experimentava aquele tratamento humilhante, ninguém tinha pena dele. Ninguém olhava para o desfigurado rosto e as costas ensanguentadas do homem, cuja imagem, durante há muitos anos, fez tremer a todos e cuja presença significava mais trabalho para os escravos. Ramiro notou a perturbação de Janto. Quando o gerente quis sumir sob pretexto de ter algumas ordens a dar, o jovem conde parou e perguntou-lhe com ironia: aquilo que vimos agora é desagradável para você, Dom Bartolomeu? Confesso, conde, que não esperava vê-lo aplicando todo o rigor da lei ao filho de seu tio. Se Dona Dolores estivesse bem de saúde, ela, certamente, protegeria o homem que por algumas horas foi seu marido.
E ela não teria razão. Esse famigerado marido não se acanhou em deixá-la ser envenenada pela mulher que também é sua concubina, como eu soube, Dom Bartolomeu. Há muito tempo Gilda deixou de representar tal papel para mim, Dom Ramiro. Apenas o estranho amor